Para dar seguimento ao nosso congresso, é com muita honra que eu convido a professora doutora Ana Paula Simões. A professora é instrutora e mestre em ortopedia e traumatologia, médica assistente do grupo de traumatologia do esporte pela Santa Casa de São Paulo, especialista em ortopedia e traumatologia e especialista em medicina esportiva, vice-presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte e colunista do Eu Atleta da Globo.com, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e especialista da Associação Brasileira de Medicina de Cirurgia do Tornozelo. Fellow Research pela Universidade de Padova, na Itália. Médica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino entre 2005 e 2015 e médica das Olimpíadas do Rio 2016. Olá, obrigada pelo convite, pessoal do 5º Congresso de Ortopedia e Medicina Esportiva aí da Faculdade de Juiz de Fora. É uma honra estar aqui falando, apesar de ser online, aqui a gente fica perto, aproximando através das redes sociais e através da internet, mas é uma honra ter sido convidada por vocês para falar um pouquinho sobre prevenções de lesões. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Simões, eu sou aqui da Santa Casa de São Paulo, então diretamente daqui de São Paulo falando para vocês. A gente tem um grupo aqui, um grupo de esporte, que cuida de atletas carentes, e eu sou médica da Seleção Brasileira, já fui por 10 anos do futebol feminino, trabalhei nas Olimpíadas, atualmente eu sou vice-presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte, e tenho todas essas sociedades aí que vocês estão vendo como parte de diretoria e eu faço parte de vários membros e diretoria da parte do esporte, que é o que eu amo e gosto de fazer. Eu acho que é por isso que eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as prevenções de lesões. Os nossos atendimentos na Santa Casa de São Paulo acontecem desde 2005. Então, a gente tem cerca de 1.500 atendimentos de lesões em atletas por ano. Só esse ano, agora 2020, que diminuiu bastante a quantidade de lesões, mas a gente faz todos os tipos de atendimento. E por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação do médico do esporte, que basicamente o médico do esporte ele vai ajudar a influenciar no exercício, no treinamento e na questão da performance esportiva, mas é aqui que a gente vai atuar na prevenção e no tratamento na questão que é a lesão esportiva desse atleta. É diferente do traumatologista do esporte, que é meu outro título. O traumatologista do esporte, ele faz primeiro medicina, depois ortopedia e uma especialização, que é o R4 em traumatologia do esporte. Então, você pode ser ou médico do esporte cuidando de prevenção de lesões, ou um traumatologista do esporte também cuidando de prevenção de lesões. A diferença vai estar aqui, que o ortopedista ele vai tratar e operar as lesões no caso dos atletas se for preciso, mas prevenir, que é o motivo dessa aula, os dois médicos, seja do esporte ou seja traumatologista do esporte, vão poder atuar nessa questão de prevenção. E aí, como que funciona essa atuação na prevenção? A gente tem basicamente 4 fases. A convocação, que é uma fase onde você, como médico, vai atuar ligando o atleta àquelas questões prévias que ele teve durante o seu time, durante o seu período pré-competição, na sua chamada. Você tem a fase da pré-competição, onde você faz uma avaliação clínica do paciente e funcional. A parte da competição é na atuação do campo, então lá no futebol ou no tênis, como eu atuei, ou em diversas modalidades, na luta, em qualquer outro tipo de modalidade esportiva, e o pós-temporada, que você também acaba atuando na prevenção, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. O objetivo dessa conversa, né, que eu falo uma apresentação, é exatamente mostrar para vocês como vocês vão atuar nessa prevenção de lesões. Então, primeiramente, a gente precisa definir uma lesão. Então, o que a FIFA recomenda que você fale assim, não, esse atleta está lesionado? É quando ele tem uma lesão durante um jogo ou uma competição, mas pode ser também no treinamento, que vai interromper a sua atividade ou impedir que ele faça parte, pelo menos, de um treino ou jogo. É assim definido pela FIFA desde 2006 e é assim que a gente usa nos trabalhos científicos, ou seja, se você se machucou e ficar fora da atividade, aí sim você vai estar afastado desse treino ou jogo. Basicamente, a gente define os traumas em macrotraumas, que são esses acidentes e acidentes maiores, e os microtraumas, que são aqueles por repetição. Então, aqui pode ser uma fratura, pode ser uma contusão, pode ser um entorse do tornozelo. Deixa eu ver se vai rodar esse vídeo para vocês verem que a atleta está fazendo um entorse do tornozelo agudo e ela mesma pisa e faz uma inversão. Então, isso é chamado de macrotrauma.
Pode acontecer uma luxação, quando acontece uma perda da congruência articular, as lesões musculares, que é famoso no meio esportivo, e todos esses outros tipos de trauma que vão desde craniano, torácico, abdominal, genital, facial e odontológico, que algumas vezes caem na mão do médico do esporte ou vão direcionados diretamente para o especialista. Com relação à estatística, a gente tem na literatura vários levantamentos, mas vocês veem que os esportes onde você tem contato, existe mais lesão, e outros que têm um contato limitado ou menos limitado, há uma estatística menor de lesões. E aí a gente classifica essas lesões com relação a tempo, a forma, o mecanismo, a quantidade de lesões e as características. E é isso que vai fazer você pensar no prognóstico e depois na prevenção. Com relação a tratamento, na sua grande maioria, o PRICE-3, ele é muito famoso, porque isso é reconhecido mundialmente, e hoje a gente já tem um outro, o acróstofo, que ele diz que você também tem que fazer a mobilidade precoce. Então, você fazendo proteção, repouso, gelo e elevação dessa região acometida, você vai estar fazendo um tratamento adequado, juntamente com medicação, mobilização e manter esse condicionamento do atleta. Isso é fundamental para quem pratica esporte, saber que o atleta lesionado não deve ficar afastado do esporte, e sim fazer um outro tipo de condicionamento que ele consiga amenizar essa parte cardiorrespiratória sem afetar o condicionamento dele físico para o retorno assim que possível. E até mesmo gelo aqui, como a gente fazia com as meninas. Tudo isso respeitando as fases de reabilitação com relação ao controle inflamatório, controle da dor, controle de mobilidade, controle de força, resistência muscular, controle de equilíbrio, que é a propriocepção, condicionamento físico geral e a manutenção. Então, lembrando vocês que estão estudando medicina, não podem esquecer que os fatores de proteção para um atleta é fundamental. Então, por exemplo, aqui nessa primeira imagem, vocês veem um protetor de um lutador de boxe, um lutador que usa essa camada de proteção craniana para evitar traumas que vão gerar concussão cerebral, por exemplo. Mas vocês podem ver que atletas de tênis também usam proteções para epicondilite, para aquele cotovelo do tenista que é famoso, as órteses que os atletas de futebol usam para evitar fratura na canela, que a gente fala as caneleiras, e principalmente esses atletas que fazem deslocamento lateral precisam saber o uso das bandagens. Então, além desses fatores de risco que a gente considera protetivos, existem também os fatores psicológicos, a questão do treinamento do gesto esportivo como uma questão de correção biomecânica e os fatores de risco iminente ao meio extrínseco, que esse atleta vai lidar, por exemplo, um atleta que vai fazer uma maratona aquática e precisa usar as proteções devidas. O que vale a pena vocês lembrarem sempre nos tratamentos dessas lesões são que existem diversas coisas que vocês podem usar, como inclusive câmera hiperbárica, o tratamento da fisioterapia, inclusive a cirurgia. A ideia é que o seu atleta faça uma recuperação funcional e ele retorne o mais rápido possível para o esporte. E existe uma grande chamada na medicina esportiva também, que são as abordagens biológicas, que são as questões mais modernas que a gente tem para ajudar esse atleta a retornar o mais rápido possível. Por exemplo, aqui o PRP, onde foi descoberto em atletas e o mundo todo usa. Aqui no Brasil a Anvisa não libera só para fins acadêmicos, e existem outros meios que a gente considera biológico, como as células mesenquimais, célula-tronco, que a gente usa também como fins acadêmicos, mas a medicina esportiva é muito avançada com relação a isso. Então, falando no processo de cicatrização, é importante para vocês saberem a prevenção dessas lesões, baseado na questão de, se vocês atuarem sempre nessa fase inicial, você evita que o paciente, o seu atleta, tenha fibrose. Ou seja, se esse músculo ele é ativo e ativado precocemente, você não vai ter uma fibrose. Então, a ideia desse retorno precoce para o atleta é exatamente trabalhar no tema da nossa aula, que é a prevenção. Basicamente, fazer um controle fisiológico desse atleta, avaliação funcional quando esse atleta chega para você. Aqui a gente está fazendo propriocepção lá nas meninas, que antes delas entrarem no campo, a gente sempre faz esse trabalho preventivo de lesões. A gente tem que fazer uma avaliação do desenvolvimento do atleta, que eu digo, acompanhar na chuva ou acompanhar na vitória. Então aqui a gente estava sendo campeão mundial lá no jogo de futebol. E também na fisioterapia ou inclusive na musculação, o médico atua em todos esses segmentos numa medida preventiva.
a banheira de gelo, a fazendo a bandagem funcional e, eventualmente, prevenção de quê? Aqui era uma punção articular numa atleta que fez um derrame lá na Nova Zelândia, no joelho, que ela estava não conseguindo mais agachar para pegar, ela era goleira. Então, eu fiz uma punção sem saber o diagnóstico. A gente mandou para análise, depois foi fazer exame, mas eu não tinha como trocar a goleira, a outra estava machucada. Então, o médico tem que saber também atuar nessa questão preventiva. E, basicamente, após todo esse ciclo ser fechado, o médico vai fazer com que esse atleta previna a lesão. Então, antes das competições, a gente faz essa avaliação, que é uma avaliação funcional com protocolos. Então, você, estudante de medicina que vai atuar num time ou num campo, precisa ter um protocolo para seguir, com anamnese, com o exame físico que você vai fazer em todos os atletas, inclusive para você ter um segmento e um controle caso você queira fazer um trabalho depois científico com esses atletas. Antes da competição, cabe ao médico fazer uma avaliação do risco aonde você vai levar esse atleta. Então, se é um jogo de quadra, se é uma piscina, você tem que fazer uma avaliação do risco para você não cair, eventualmente, como eu já tive, que eu não sabia onde levar um paciente, o hospital, descobri que hospital que eu ia levar, a ambulância. A gente precisa cercar de todos os meios para que você previna incidentes e, se acontecer, saber onde levar e como atuar sobre isso. Agora, na competição, vale a pena você também conhecer o ambiente, mostrar que em alguns casos existem essas danças maoris que eles fazem lá na Nova Zelândia, ou eventualmente um tipo de comprimento diferente, mas é o médico que acaba fazendo essa prevenção. Observar o tamanho do evento, o número de atletas participantes, com relação à organização, se você tem que atuar ou não, provavelmente se tiver um corte, uma sutura, se é você que faz ou se é o outro médico. E é sua responsabilidade na competição garantir a segurança desse atleta. Então você tem que estar sempre se mostrando disposto a, se for preciso, atuar, inclusive entrar no campo se for necessário numa lesão. E por que tudo isso, né? Porque o esporte exige muito do atleta as condições físicas, mentais e emocionais. E esse atleta de alto rendimento, ele custa. Então, se você não tem um ATLS, que é um curso que você vê as vias aéreas, a respiração, a circulação, os déficits, saber fazer uma imobilização e uma transferência desse paciente, você acaba não sabendo lidar com as situações adversas que vão seguir a partir dali. Então, a atuação tem que ser imediata, você tem que saber tudo que contém na sua mala, previamente, para exatamente fazer o tratamento com as imobilizações, nem que sejam provisórias ou definitivas, e saber que esse atleta, custando muito caro para o clube, a ideia de você prevenir é exatamente não ter um prejuízo econômico, uma queda da performance esportiva. Agora, a recorrência da lesão também é um fator que vale a pena você atuar para esse atleta não ficar tendo lesões sucessivas, interpretar essa importância e o atleta saber que ele precisa se prevenir, principalmente psicologicamente, ele tem que entender que ele tem que fazer um retorno precoce, e aí a questão preventiva que vai caber dentre o clube que você vai atuar. Então, você atuando como uma zona de sobrecarga que esse atleta precisa fazer no esporte profissional, mas com uma atividade que ele consiga se manter sem falência estrutural, é exatamente o ponto que esse atleta chega como um atleta profissional. Se ele exagera na carga e no treino, ele vai ter uma lesão. Então, a gente tem que trabalhar aqui, que é o envelope de Scott Dye, que ele fala que a prevenção da lesão é esse gráfico. Você conseguir entender que o esporte, o atleta, ele precisa sim se superar e responder ao estímulo, mas não pode ser um estímulo tão grande que ele se lesione. E aí, o médico vai atuar exatamente nisso, no resultado e principalmente com a comissão técnica, com o treinamento, o equipamento adequado e o técnico, todos engajados, vão fazer essa estruturação dos fatores extrínsecos e os fatores extrínsecos, os extrínsecos e os intrínsecos, que são os fatores pessoais. E aí a gente vai fazer com que esse paciente se sinta sempre na prática esportiva, sem ter o déficit de força e nem o déficit que vai gerar uma lesão, uma descontinuidade, seja do ponto de vista ósseo, músculo, tendinoso, ligamentar, enfim. Aqui são lugares no Brasil, porque eu já dei uma live uma vez, que me perguntaram se no Brasil a gente tem grandes centros de prevenção de lesões. Então aqui é do meu amigo Tiri, lá no Atlético Paranaense. Olha que beleza, um centro de treinamento e prevenção de lesões. E a gente tem no Rio de Janeiro, nós temos em São Paulo, nós temos em todo o país lugares onde faça centros de treinamento de prevenção de lesões.
artigos como esse, que vocês podem levantar na literatura. Quem não souber, me chama que eu ajudo a procurar e a fazer levantamento bibliográfico, e outros assuntos e artigos que falam especificamente do tratamento de prevenções em lesões. Se a gente resumir tudo, fica no core, ou seja, trabalhar esse centro onde você consegue estabilizar o seu núcleo, que é a coluna, estabilizar a questão dinâmica do seu geno, se ele vai ser geno valgo, geno var, a gente quer que ele seja sempre neutro, que isso é uma questão muito importante para a estabilização dos membros inferiores, e principalmente o trabalho de propriocepção, que é a grande chave dessa apresentação. Falar sobre prevenção de lesões nos membros inferiores. Então, você trabalhar o core, trabalhar o joelho e trabalhar o pé e tornozelo na questão da estabilidade com exercícios onde você ganhe essa firmeza, essa propriocepção e essa capacidade de prevenir as lesões. Como que funcionam esses programas? Basicamente, conversando com os técnicos para entrar e introduzir essa prevenção de lesões antes do jogo e antes do treino. A gente costumava fazer 15 minutos antes das competições, essa avaliação pré-participativa com a propriocepção. Então, nós avaliamos o nosso atleta pré-competição, durante a competição e o pós-competição. Acabou? Não tem mais prevenção? Então, a gente acaba fazendo uma avaliação pós-competição somente daqueles atletas que têm queixa. Ou seja, se essa atleta está com uma dor, a gente vai fazer um exame de imagem para ver se essa dor realmente gerou uma lesão que caiba um não tratamento, que a gente vai ver se vai precisar de fisioterapia ou devolver esse atleta para o clube, eventualmente com uma indicação cirúrgica, que é uma exceção. E o doping, onde vai caber o doping na questão da prevenção de lesão? O médico precisa saber principalmente que o doping é quando você interfere na performance do atleta. Então a gente tem aqui a lista da WADA e outros aplicativos que mostram quando você pode ou não usar determinadas medicações que são proibitivas, que ajudam a estimular, no caso, a performance esportiva, mas acaba ocasionando lesões. Então, o médico precisa saber de doping e esses métodos proibitivos que a maioria dos esportes olímpicos não deixam o atleta usar, e não é o médico do esporte que vai prescrever. Então, o verdadeiro médico do esporte não prescreve nada que seja contra os princípios do esporte. Então, eu queria recomendar aqui uma literatura para vocês, se vocês quiserem ler sobre o que é ser um médico do esporte e prevenir as lesões, além daqueles outros artigos que estão citados, eu passo para vocês, é só me procurar. E uma mensagem final, que basicamente os médicos, eles precisam ter um respeito mútuo entre todas ao redor, né? Então, o fisioterapeuta, o preparador físico, a comissão técnica, e a ideia é buscar sempre o bem-estar do paciente, o atleta, através dessa apresentação que é a prevenção de lesões. Se a gente não tem um atleta prevenido das lesões, você só vai ter que lidar depois com as consequências. Então, eu acho que essa apresentação que vocês buscaram, que eu trouxesse para vocês, é exatamente a raiz da medicina esportiva, vocês conseguirem prevenir que seu atleta se lesione. Queria agradecer mais uma vez. Aqui é o site que, se vocês quiserem entrar para poder ler um pouquinho sobre os artigos que eu falo sobre medicina do esporte, os meus contatos, e se vocês quiserem, é só me escrever. Obrigada.